Boa noite, pessoal. Meu nome é Rodrigo Ferraz. Hoje é dia 22 de agosto e hoje estamos recebendo em nossa live o executivo da Pluri Consultoria, Euler Victor. E como entrevistador, o nosso mais novo estagiário em análise de desempenho do Botafogo, Henrique Araújo. Tudo bem, pessoal? Beleza? Beleza? Tudo bem, Henrique? Tudo bem, professor Rodrigo? É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço muito aí o convite. A gente, nesse sábado aí frio aqui em Florianópolis, poder falar um pouco sobre futebol e de olho nas rodadas aí do Campeonato Brasileiro. Show de bola. Seja bem-vindo. Antes de falar de futebol, eu queria que você me contasse aí, Euler, o que a Pluri Consultoria faz, quais são os seus principais clientes? Legal. Hoje a Pluri Consultoria é a maior empresa de consultoria na área de futebol, né? Trabalhamos com toda a área de esporte, na verdade. São 10 empresas no grupo e essas empresas atuam em diversos ramos aí. Temos a FanStation, que é a que liga os fãs aos ídolos. Temos a Jog, que é uma plataforma que une atletas profissionais para jogar com atletas amadores. Temos a consultoria em futebol, temos a Enzima, que é uma empresa aceleradora aí que trabalha com diversas startups, e mais uma gamificação aí de empresas ligadas todas ao ramo do esporte, né? Agora temos uma empresa voltada para a área de consultoria e tecnologia em streaming, em jogos que começarão agora, né, principalmente com essa nova MP. E a minha área é na área de futebol, eu sou executivo de futebol da Pluri, cuidando de toda a área de gestão e de captação de clientes na área do futebol. Show de bola. E quem são os seus principais clientes da Pluri hoje? Hoje a grande parte dos nossos contratos são contratos fechados, né, Rodrigo? Então, fechados? Entendi. São contratos que a gente acaba não abrindo porque tem confidencialidade, né? Tem algumas coisas que acabam esbarrando a gente abrir os clientes, mas pelo site da Pluri você vai conseguir ver lá que nós já tivemos Grêmio, Santos, Palmeiras, São Paulo, já trabalhamos com diversos clientes grandes aí, como Red Bull, também Goodyear, na área de esporte e empresas também que pretendem atuar com esporte. Show de bola. Nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional. Quem é o Euler da Pluri Consultoria? Legal. Eu estou completando um ano aí de Pluri. Eu já atuo no mercado do esporte há 5 anos. Eu venho da área financeira, eu atuava na área bancária e sou formado em História, formado em Administração de Empresas, pós-graduado em Gestão e Marketing. E quando eu tive o primeiro contato com a gestão esportiva no futebol voltada uma área mais profissional mesmo, uma área como uma função de emprego, não como presidente, diretores estatutários, que é uma visão que a gente tem do esporte, eu resolvi estudar, e de lá para cá, de 2015 para cá, são 16 cursos na área, 2 pós-graduações, uma delas no FIFA Master, e cursos, organizo aqui em Florianópolis, hoje é um dos maiores eventos de gestão e marketing esportivo do Brasil, que é o Foreign Foot. Trabalhei com consultorias com algumas empresas também, trabalhei na Zon, trabalhei com Armando Carneiro, na Brian Trash, que é uma empresa portuguesa, na Go On Sports, e hoje eu estou na Pluri desenvolvendo esse trabalho lá com o Fernando Ferreira, que é o nosso diretor, e com o Munir Dargan, que é meu companheiro de trabalho, que é analista de mercado. Show de bola, hein? Que legal, você era da área financeira, assim como eu, e entrou para a área esportiva, e Isso agora aí. está se atualizando e está na área já há um ano. Que legal, hein? Muito legal. Na área, assim, há 4 anos, né? 1 ano estudando e há 4 anos atuando, mas estudar a gente não pode parar nunca, né? A gente É verdade. A gente está sempre tendo que se atualizar e buscar informações, porque o mercado está sempre se atualizando, novas tecnologias, aí, novas ideias sempre pintando. É verdade, ainda mais depois que veio essa pandemia aí, a gente teve que se reinventar, né? Sim. Por diversas vezes, né? Quase todos os dias. A gente está tendo que aprender todos os dias. Aí eu vejo a tecnologia, o impacto que ela vem tendo nas coisas pelos meus sobrinhos, né? Eu tenho uma filha, mas minha filha é muito nova, tem 2 meses, a Maitê. Mas eu vejo pelos meus sobrinhos, pelo Breno, pelo Murilo, que já tem 12 anos, jogam futebol, e o Theo de 6, que são crianças totalmente ligadas à tecnologia, e eu já vejo que eu estou ficando obsoleto, porque ele já tem contato com redes sociais que antes a gente não tinha, como o TikTok,
né, uma rede social nova, que é a da molecada, e eu já não sei mexer, eu fico olhando e a gente fala, a gente está ficando para trás e tem que se atualizar mesmo. É verdade. Bom, eu tenho um questionamento já para a gente começar a entrar na nossa área mesmo, que é a área de. Vou me apresentar um pouquinho para você. Eu sou aqui de Americana, né? Trabalho já há 4 anos na área esportiva aí com o Rio Branco Esporte Clube, um clube de segunda divisão aí aqui de São Paulo, né? Hoje a gente está na Bezinha, que a gente quer a segunda divisão, né? Em São Paulo, você deve conhecer bem isso, tem a A1, A2, A3 e depois vem a Bezinha, né? E o Rio Branco, ano passado, 2018, se não me falha a memória, né, Henrique? 2018 a gente caiu para a Bezinha e não conseguiu reerguer, né? E eu tenho um contrato com o Rio Branco, né? Eu fundei uma associação aqui chamada Associação Esportiva Meninas de Americana, que eu trabalho com futebol feminino já tem muitos anos, desde a época da minha faculdade, né? Que é 2005 a 2008. E aí eu fiz um contrato com o Rio Branco, fundei uma associação aqui americana para cuidar do futebol feminino, né? E aí eu entrei no futebol já tem 4 anos aí. Né? Eu venho batalhando aí pelo futebol feminino, que a gente sabe quais são as dificuldades. Se no masculino já é um pouco difícil, vocês nem imaginam como que é no feminino, né? Mas enfim. E agora a gente também está trabalhando aí com a parte de futebol de base, né? Mas mais voltado para a área social. A gente trabalha mais com projetos sociais, né? E claro, quando tem algum garoto que se destaca, a gente busca aí ajudá-lo na medida do possível para tentar levar eles para fazer teste em clubes, né? E até mesmo aproveitar dentro do próprio clube que a gente tem aqui da cidade, né? E aí eu queria passar para você uma pergunta interessante, né? Notamos que os clubes brasileiros, com as categorias de base, sempre pautando em lucro, né? Qualificar elenco profissional, e com isso poucos clubes se interessam com o grau de identificação do jogador, com a torcida, aumentar a visibilidade do centro dentro do âmbito nacional. Como você acha que nós podemos mostrar para os grandes clubes o valor real de investir na base? Legal, boa pergunta, Rodrigo. Na verdade, quando nós falamos de futebol de alto desempenho, a gente tem que fugir um pouco dessa máxima do futebol brasileiro, porque o futebol ele é extremamente seletivo e restritivo. São pouquíssimos que conseguem chegar. Quando olhamos para o futebol praticado de maneira profissional no Brasil, são 565 clubes que afirmam ter atividade profissional, só que desses 565 clubes, apenas 123 possuem atividade durante todo o ano. Podemos dizer o ano dos 10 meses, que é liberado pela CBF para ter os campeonatos. Desse tempo, são 25 mil atletas profissionais regulamentados e cadastrados no Brasil, só que grande parte desses atletas também ficam mais de 6 meses do ano sem contrato. Então, quando falamos de futebol e falamos de futebol de formação, ele é muito mais restritivo do que inclusivo, né? Ele exclui esses atletas, ele não dá a oportunidade de trabalho. Então, por isso que o trabalho na base ele tem que ser voltado mais para a área social do que mesmo para a área formativa, muitas vezes. Por quê? A importância da educação durante o processo de formação de um atleta. Um atleta, ele não existe garantias de que ele vai chegar à equipe profissional. E se ele chegar à equipe profissional, não existe garantias de um salário milionário. 96% dos atletas no Brasil recebem menos de 5 mil reais por mês. Isso também é um outro dado. 96%. Apenas 0,2% dos atletas recebem mais de 500 mil por mês. Então, a realidade do futebol, ela é muito mais difícil do que a gente acaba vendendo. Então, por isso que um atleta, quando ele está na categoria de base, é importantíssimo ele nunca abandonar os estudos. Na verdade, é importante ele focar nos estudos e tentar melhorar, até para que ele possa buscar outras alternativas de vida no esporte e fora do esporte. Uma dessas alternativas pode ser uma bolsa de estudo numa escola, jogar em outro país, como a Liga Americana vem abrindo muitas oportunidades para atletas brasileiros para o college lá, para se formar na faculdade. E as categorias de base, ela acaba trabalhando dessa maneira. Cada clube possui, em média, de 80 a 140 atletas aí nas categorias de base. Se nós colocarmos aí esses 500 clubes, ele acaba dando uma margem muito pequena
a gente acaba não tendo esse número, são 50 mil atletas que podem jogar em categorias de base no Brasil de maneira efetiva em clubes que possuem um calendário. Então, isso acaba excluindo muitos atletas de não poderem ter o desenvolvimento, até porque tem o tempo de maturação, os clubes acabam captando atletas maiores e mais fortes para competirem, isso daí acaba excluindo os atletas que são menores, que muitas vezes têm muita qualidade, mas o tempo dele de desenvolvimento físico é menor do que o do outro. Então, isso daí acaba tendo um impacto muito grande no nosso futebol e é algo pouco discutido. Os clubes devem ter essa visão e devem trabalhar para formarem mais o cidadão e depois o atleta. Enquanto essa pirâmide estiver invertida, nós vamos ter muitos problemas. Show de bola, cara. Eu não conhecia a realidade dos números, né? Eu vejo muito vendedor de sonho, né? A gente conhece aqui, não só em Americana, tá? Porque eu sou de São Paulo, mas eu tô aqui em Americana. Eu sou de São Paulo também. Eu sou da Zona então, Oeste. Eu morei aí 28 anos em São Paulo, 27. Eu morei, acho que foi 32, eu não, 32 anos em São Paulo, 2 anos em Fortaleza, mais um ano em BH, e agora estou há 5 anos morando aqui em Americana e eu acho que vou me aposentar aqui porque eu gosto muito daqui, aqui tem tudo que minha família, eu preciso, e ainda tem os projetos aí que eu amo fazer, então acho que aqui achei o meu lugar, né? Agora assentei aqui. Mas, assim, é bom conhecer um pouco dos números, é até bom a gente poder falar isso ao vivo hoje, né, nessa live, é bem importante. Eu queria agradecer de coração o seu convite, você poder participar aqui com a gente, né? Somos pessoas simples aqui de Americana e você é um cara aí conceituado, aí, estudado e tem bastante informação para passar, né? Conhecer os números é muito bom, voltando ao assunto. Por quê? Porque tem muito vendedor de sonho, né? Até a gente brinca aqui, tem muita gente querendo vender sonho, achar que todo mundo vai se tornar um Neymar. É 0,0. Não existe isso, né? Isso daí é um erro tão grande. Não é que é muito difícil, é algo que é fora da curva, entendeu? A gente tem que ter uma visão profissional, quem está trabalhando com futebol. E quem está fora, ele pode ter a ilusão dele, mas quem é profissional não pode cair nessa ilusão. Não é que ele vai encontrar um Neymar, vai aparecer a cada 30 anos no Brasil, talvez o tempo seja até maior. Né? Um Zico, um Pelé, isso daí é fora da curva. Né? Aquela geração que nós tivemos nos anos 90 foi algo que aconteceu igual só nos anos 70, porque a geração de 80 não era igual à geração de 90. A geração de 90 chegou em 2 finais de Copa do Mundo, destaque em campeonatos, o Brasil começou a ganhar tudo na América do Sul. Então nós não podemos criar essa fábrica de ilusões e frustrações. Nós temos que ter essa visão profissional e falar, porque se você for ouvir um pai, o pai vai falar sempre assim, não, meu filho, ele bate com a perna esquerda, com a direita, ele cabeceia muito bem, ele corre, ele dribla, aí tem pai que dá vontade de falar, então por que ele não está no clube? Aí vem sempre aquela desculpa, o empresário, não, se ele é bom desse jeito, o empresário ia pegar ele, entendeu? Então a gente tem que parar com essas ilusões, assim, que pais estão criando, isso que está ficando pior, sabe, professor, eu tá me preocupando muito, que existem pais que estão vivendo a vida dos filhos, né, objetificando ali aquele sonho dele na criança, e forçando a criança, eu recebo vídeo às vezes de criança de 6, 7 anos, isso para mim é um crime, né, você tá vendendo a imagem do teu filho com 6, 7 anos, falando que ele vai ser um craque, não existe garantias, tem um monte de atleta que tá aí para provar isso, é só a gente olhar, tem o Jean Xera dos Santos, tem o Lulinha, tem o Kerlon, que eram atletas tidos como craques, e que conseguiram jogar por lesões, tem diversos fatores externos que podem ter impacto na vida de uma criança e favorecendo ou desfavorecendo esse processo de formação. Então a gente não pode vender essa ilusão, né? A criança, o futebol lúdico tem que ser praticado pela criança até os 11, 12 anos, como uma forma de brincadeira, de entretenimento, uma prática de esporte, para ela brincar, para ela ter um contato com esse esporte e não ser algo massivo, algo doentio, porque mais de 70% das crianças afirmam que não gostam de ir aos treinos com os pais. Eles preferem ir com o avô, ir com o tio, porque a cobrança é menor. Que o pai briga com o técnico, briga com o outro jogador, briga com ele, entendeu? E aquilo para ele tem que ser entretenimento, tem que ser uma brincadeira, tem que ser algo... Porque tem estudos que comprovam, né, que para se praticar algo em alto desempenho, com muita qualidade, tem que ter 10 mil horas de prática. Então isso só não vai ganhar numa escolinha 2 vezes por semana.
É uma brincadeira do pai com o filho, é a criança brincando na garagem, é a criança desenvolvendo outras atividades físicas, praticando outros esportes. Então a gente tem que ter uma visão macro do futebol, né? Não é o melhor, é meio darwinista isso, né? Não é o melhor que chega, é o que melhor se adapta, é o que mais treina. É verdade. Não, eu acho que tudo, quase em tudo na vida é assim, né, cara? Pouca coisa é sorte. Pouca coisa é sorte. Eu só quero mandar um abraço aqui, tá, Rodrigo? Desculpa, professor, mandar um abraço para o Nenê, que é presidente lá da ZON, que é a Associação da Zona Oeste e Zona Noroeste de São Paulo de Esportes. Eles têm um trabalho comunitário lindo lá, que atende muita gente. Então, um beijo para vocês aí, parabéns pelo trabalho aí da ZON. Show de bola. O Luiz Matos mandou uma pergunta aqui. Qual a importância do futebol de rua na formação de talentos? É possível? Algo que eu gosto muito de dizer, professor, é assim, ninguém, nenhuma escola, nenhuma metodologia, nenhum clube, nenhum treinador, ninguém formou mais craques do que as ruas do Brasil. Ninguém. Isso ninguém nunca vai alcançar. Mas não é a rua em si, é a rua, é o campinho, é a praia, é a viela, entendeu? É a quadra da escola. É ali onde que a criança se desenvolve, de maneira lúdica, com uma brincadeira. É ali que ela toma liderança, é ali que ela se forma, é ali que ela desenvolve o drible, porque não tem ninguém mandando ela fazer alguma coisa. É ali que o jogador se desenvolve, né? É ali que ele cria as características dele. E aí cabe depois ao treinador, que o pegue, desenvolver as aptidões ou os fundamentos que lhe faltam. O que é? Às vezes ele vai chegar numa escolinha, vai ter que treinar um pouco mais de passe, melhorar um pouco a finalização, mas aquele 1 contra 1 é algo que é do brasileiro e é criado na rua, e foi criado na rua. Então, cabe aos dirigentes, quem comanda o nosso futebol, principalmente da base, direcionar, não para essas crianças irem para a rua jogar bola, mas para proporcionar para elas a oportunidade delas desenvolverem o jogo delas. Brincadeiras, perdão aqui, meu fone está meio ruim, brincadeiras como 3 dentro, 3 fora, linha, bobinho, rebatida. Essas brincadeiras são brincadeiras lúdicas que agregam muito valor na criança. Uma altinha, são brincadeiras que a gente não vê dentro da escolinha, que ele chega e fica driblando cone. Só que não existe cone no futebol. No futebol real tem alguém lá te marcando, te puxando, entendeu? Por isso que a rua é tão importante. É verdade, é verdade. Eu lembrei aqui agora, a gente assistiu um webinar da CBF que fala sobre a categoria de base, o trabalho que o Fortaleza fez, né? Inclusive, eu peguei esse projetinho do Fortaleza e trouxe aqui, né, para apresentar para o presidente do Rio Branco, porque eu achei muito interessante, né? Lá eles fundaram alguns projetos sociais, né? Não, na verdade é um projeto único, né? Social do Fortaleza, onde eles visitam escolas, entendeu? Incentivam os alunos a praticar esportes, né? Não só o futebol, mas o esporte como um todo. O Fortaleza está fazendo um excelente trabalho lá, pensando no futuro, né? Porque o que eles alegam? Eles alegam que as torcidas, na webinar, o rapaz lá que eu não me recordo o nome, falou assim, olha, a nossa torcida estava ficando muito velha, então o que a gente pensou com a chegada do Rogério, né? O Rogério é um cara visionário, né? Então é muito inteligente. Então ele acho que deu toque para eles lá, né? Ele não quis dizer com essas palavras, mas deixou no ar, né? Que o futuro do futebol está dentro das escolas, o futuro torcedor está dentro das escolas. Então, assim, não adianta também a gente ficar criando escolinhas para achar que esses meninos da escolinhas vão virar futuro torcedor. Não, a gente tem que incentivar essas crianças a visitar o estádio. Inclusive, eles fazem alguns trabalhos lá que eles dão cadeira cativa até 13 anos para a criança, mas a gente sabe que a criança não vai para o estádio sozinha, né? Então ela tem que ir com o pai. O pai paga e a criança entra de graça. Então, assim, achei muito interessante, muito inteligente isso do Fortaleza, trabalhar um projeto único social, indo dentro das escolas, né, incentivando a prática esportiva, né, e criando novos torcedores, porque é importante, né, a criança gostar do esporte, independente de qual que seja o esporte que a gente esteja falando, né, vôlei, basquete, handebol, futebol.
Mas se a gente não tiver torcedores, não adianta, o clube não vai para frente, né? Ele acaba morrendo, porque assim, a gente vai envelhecendo e mesmo que a gente goste do nosso time, se o nosso time não está ganhando campeonatos, os nossos filhos não vão torcer para o nosso time, né? Eu penso assim, né? Meu pai é corintiano, eu sou corintiano porque eu vi o Corinthians ganhar um monte de título, beleza. Já o meu filho, na época dele, já não via o Corinthians ganhar quase nada, então ele não quis ser corintiano, quis ser São Paulino, e assim vai, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, não sei, eu queria a sua opinião sobre isso que eu acho que o Henrique também participou desse webinar, e eu peguei isso aí como eu falei assim, não, agora a gente vai fazer isso aqui em Americana, porque assim, a torcida do Rio Branco já não existe mais quase, né? Então a gente traz essas crianças para dentro do estádio para conhecer nossas estruturas, para ver que o clube existe, para a gente no futuro ter torcedores, né? O que você acha dessa ideia aí? A ideia do Fortaleza é muito legal, mas tem uma que eu acho ainda melhor, que é a do Criciúma, que é o Projeto Tigrinhos. O Projeto Tigrinhos é uma parceria público-privada do clube, atinge hoje 30 cidades da grande Criciúma e por volta do impacto de 5 mil famílias. O Projeto Tigrinhos, ele fornece a metodologia de treinamento, materiais de treinamento, e a prefeitura paga a alimentação, disponibiliza o campo e paga o salário do professor. E isso eles acabam impactando muitas crianças, já teve alguns atletas como Roger Guedes, que já saiu de lá, só que o Projeto Tigrinhos, o pensamento deles não é só a captação de atletas, é o trabalho social que a gente tem que falar, a gente tem que saber separar responsabilidade social de filantropia, são duas coisas totalmente diferentes, não tão diferentes, mas são diferentes. Mas nós temos que ver de uma maneira um pouco diferente o futebol quando a gente fala da responsabilidade social que a CBF tem que ter, que as federações têm que ter e que os clubes devem ter também. Então, são impactos ali que você pode causar e você vai diminuir a violência, você vai diminuir a evasão escolar, você vai oportunizar esses jovens para eles praticarem um esporte, você vai formar torcedores, né? Isso é importantíssimo, e no final, caso alguém dê certo, que a probabilidade é de 1 em 10 mil, aí você vai captar um atleta, é o último ponto, mas tem várias outras responsabilidades e serviços que você pode estar prestando, e um deles é você pensar assim, ó, se de cada 5 mil crianças eu formar 100 torcedores novos do Criciúma, eu estou tendo um impacto gigantesco, eu estou tendo uma coisa que eu ia gastar milhões para ter, entendeu? Ia ter que impactar pelas redes sociais, ia ter que ter trabalho de captação, de buscar atletas em diversos lugares. Um abraço, Luiz Matos é um grande cara também, de captar essas informações, só que você vai ter uma maneira muito mais fácil, vai ter mailing aí na tua mão, você vai ter atleta para você trabalhar ali na tua mão, entendeu? Então é de uma maneira muito mais simples, você oportunizando. São 5 mil crianças. Se todos os clubes da Série A e da Série B fizessem isso, todos os clubes da Série A e da Série B, seriam 100 mil jovens a menos nas ruas, seriam 100 mil jovens praticando esportes, seriam 100 mil jovens dentro das escolas, seriam 100 mil jovens a menos no crime. Show de bola, cara. Muito, muito legal, muito legal. Inclusive, eu até coloquei no projeto que eu estou desenhando para apresentar para o Rio Branco aqui o nome de Tigrinhos, mas eu nem sabia que existia o Tigrinhos de... Porque a torcida do Rio Branco é o Tigre, né? Aqui, né? Que legal. Já tenta ter uma sinergia, tenta ver um trabalho ali com o pessoal. Eu te coloco em contato com o pessoal do Criciúma. Eu quero. Depois você me passa o contato com alguém, porque eu quero ver como que funciona o projeto, porque assim, eu estou desenhando com base na ideia do Fortaleza, eu não conhecia do Criciúma, mas eu estou desenhando um projeto porque eu quero apresentar para o clube e para a prefeitura da cidade, aproveitar que é época de eleições aí, né? E vai trocar o prefeito, porque o nosso prefeito aqui já teve 2 mandatos. Então a gente está rezando aí, a gente do esporte está rezando para que entre um prefeito que goste de esportes, né? E para poder incentivar, porque a gente já teve isso aqui em Americana, a Americana já foi forte aqui na área esportiva, e hoje, devido a vários problemas que aconteceu na cidade, a gente acabou deixando isso um pouco de lado, e aí as escolinhas aí vêm crescendo a cada dia, e os projetos vêm diminuindo, né? E aí, por isso que a gente está perdendo espaço, é igual eu falei, a gente precisa ganhar espaço, mas só ganha espaço se a prefeitura abraçar o projeto, e o projeto for honesto, né? Porque teve projetos aí em cidades que as pessoas fazem mais desviar dinheiro
dos projetos sociais, que deveria ser sociais, as pessoas fazem mais projeto privado. A Carla está perguntando aqui, poderia ter um projeto social para incluir meninas no futebol? A Caíta é uma amiga minha. A Caíta é de São Paulo, lá da capital. Caíta, eu vou te passar, Caíta, depois o contato da Patrícia Verdetti, que ela dá aula de futebol para meninas na Vila Brasilândia, que é lá próximo de Pirituba, lugar que eu morava também. Me chama no PV que eu vou te mandar lá para você conversar, que ela tem um trabalho lindo lá, o Manchester da Vila Brasilândia, só com meninas lá. Ela é maravilhosa, ela é uma pessoa muito guerreira. Depois eu te mando o contato lá, Caíta. Eu acho que deve ser para as meninas dela jogar, que ela tem 2 filhas. Ah, show de bola. Eu pensei, já ia pedir para ela saber de onde ela é, né? Se ela é daqui de Americana. Bom, vamos lá. Juliana também está mandando a pergunta aí. Diferente do futebol masculino, que o país apoia, no feminino é bem diferente. Qual a sua opinião sobre o futebol feminino? Né? E sobre a falta de apoio, o que você acha aí? Na verdade, o futebol feminino tem evoluído muito. Né? Tem as equipes profissionais, pelas regulamentações da FIFA, Conmebol e CBF hoje, as equipes que disputam a Série A e a Série B do Campeonato Brasileiro a partir do ano que vem, todas terão que ter uma equipe de futebol feminino. E as novas regulamentações também vão entrar para que tenha categoria de base, até porque essas equipes vão ter que formar atletas cada vez mais. E é um caminho sem volta. O futebol feminino, quem queira, quem goste ou não, vão ter que aguentar, e é um futebol que tem muito a oferecer, porque o futebol masculino já está estagnado, chegou no máximo. E o futebol feminino tem muito para crescer, tem muito investimento, tem muito público. Pega lá o Maranduba, lá a equipe de Manaus, que tem um trabalho, o Iranduba, né? Que tem um trabalho fantástico, e lota o estádio, 20, 25 mil pessoas para assistir futebol feminino. A população brasileira, a maior parte é feminina, então a gente tem que quebrar essas barreiras do machismo no nosso futebol, é algo que a gente tem que desconstruir todos os dias, porque o futebol também é das mulheres, e a gente está vendo muitos movimentos fora do Brasil, onde meninas e meninos jogam juntos até os 10 anos, porque as meninas até essa faixa de idade acabam tendo um desenvolvimento físico maior do que o dos homens, e elas acabam jogando juntos, eles acabam jogando juntos no desenvolvimento, e até para criar esse grau de empatia e não ter diferenciação entre meninos e meninas, depois eles se divertem, se separam em categorias diferentes. Mas eu acredito muito nesse futebol feminino dessa maneira, e tomara que dê certo, das federações investirem cada vez mais, e principalmente na iniciação esportiva, para a gente quebrar mais esse paradigma horrível do nosso país. Show de bola. Henrique, você tem alguma pergunta aí para o Euler? Opa, vamos lá. Primeiramente, boa noite, professor Euler, professor Rodrigo, todo mundo que está assistindo aí. Prazer falar com vocês. Euler, parabéns pelo trabalho aí, show de bola, os projetos, a visão que você tem do futebol, da importância da gestão dentro do futebol é essencial nos dias de hoje, né? Voltando um pouquinho sobre a questão da formação de atletas no Brasil, desse processo. Você falou a respeito da criança que às vezes não gosta de ir treinar acompanhado dos pais, ou porque sente uma pressão, o pai às vezes acaba depositando uma emoção a mais ali no processo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em escolinha de futebol com a categoria Baby, de 3 a 5 anos. Para você ter uma noção, os pais nessa idade já cobravam das crianças posicionamento e onde a criança deveria jogar, o que deveria fazer, e era uma luta constante para a gente barrar esse tipo de comportamento dos pais. Tinha vezes que dava vontade de falar para o pai esperar o treino acabar lá fora, porque não tinha condições de debater, porque a criança está naquele processo de muitas informações ao mesmo tempo. Então, tinha a informação que eu passava, a informação que o pai do lado de fora depositava em excesso na criança, e tinha as escolhas dela. Então, é um conflito de informações dentro de uma cabeça que ainda não está 100% formada, né? Então, eu queria saber de você como que é lidar com o jovem talento dentro do clube. Como você disse no começo, que muitos vão chegar lá na frente, mas pouquíssimos vão ter
essa oportunidade de ter um alto salário, de ser uma estrela do futebol. E queria ver a partir do seu ponto de vista, como que é a relação da influência que a imprensa, os familiares, os empresários depositam quando desponta um talento dentro do clube. Legal, boa pergunta. Na verdade, a gente tem que ter uma visão muito profissional sobre isso com quem trabalha com futebol e as responsabilidades que nós temos, porque estamos falando de vidas e de sonhos. É justo, é necessário e importante que esse jovem tenha esse sonho, tenha essa meta e objetivo de vida. E assim como é necessário a gente ser totalmente racional nesses momentos, né, de conseguir direcionar, de conseguir trabalhar, de ter um entendimento de quem que é aquele menino, que quando nós vemos um atleta de alto desempenho que desponta e chega à categoria profissional, nós temos uma visão muito simplória daquilo, mas é algo muito complexo. Como eu falei, não existe garantias de um atleta que está numa categoria de base conseguir chegar e jogar de maneira chegar e jogar numa equipe profissional, de uma equipe que ele está, independentemente do tamanho da equipe, tá? Então, quando a gente tem essa visão sobre a base, é importantíssimo o trabalho do staff do clube, da psicóloga, da assistente social, da nutricionista. Muitos clubes já estão trabalhando com um pedagogo ali dentro do clube para ajudar no direcionamento, porque os números são tão cruéis com esses jovens, com esses atletas, que você não pode abrir, deixar de uma maneira tão aberta para que ele não tenha impacto e quebre esse sonho, mas também como você não pode vender essa ilusão de que ele vai chegar e ele vai ter um salário milionário, ele vai ser um Neymar. Só para você ter uma ideia, de cada 1.000 meninos que jogam nas categorias de base, só um chega à equipe profissional, tá? Uma equipe de profissional de alto rendimento. De cada 10.000 meninos, apenas um chega para jogar numa das 50 principais ligas do mundo, de cada 10.000. E de cada 100 mil meninos, apenas um chega nos 50 maiores clubes do mundo. Então, é algo extremamente seletivo. Quando afunila ali, fica muito complicado. Por isso que a gente tem que pensar primeiro pessoas, depois atletas, primeiro professores, depois treinadores, primeiro pais, depois empresários. A gente nunca pode quebrar essa corrente. Tá? A gente nunca pode quebrar, porque você pode criar um jovem extremamente frustrado por ele não ter alcançado e ele se culpar pelo resto da vida de não ter se tornado um jogador profissional, quando muitas vezes o problema não é dele, né? O problema é porque ele não se adaptou, porque ele não conseguiu chegar, porque o clube não viu. Então tem vários aspectos, como a gente falou, de lesão, comportamental, tem vários outros fatores externos que impactam, né? O jogador é uma ponta de um iceberg. Ali para baixo tem muita coisa, tem amigos, tem família, tem namorada, tem filhos, tem escola, tem dinheiro, tem traumas da infância, tem muita coisa que tem impacto na formação daquele atleta. Exatamente. Como a gente diz, né, o dom acaba não sendo só do jogador, né? Não é exclusivo dele, né? Sim. O dom é de muitas pessoas que estão por trás, que depositam toda essa confiança, toda essa esperança em um atleta, né? Eu tive a oportunidade... Ô Henrique, só para complementar, desculpe interromper, eu não acredito muito nisso do dom, tá? O dom é o direcionamento que eu falo da pessoa ter aptidão para praticar um esporte, para a pessoa fazer alguma coisa. Mas só o dom não serve de nada, tá? O dom, a gente fala o Neymar, o dom. Não, é um cara extremamente que treina muito, muito focado nos treinos, que trabalha muito. Cristiano Ronaldo, o cara é um monstro, o cara nunca tirou férias. É um cara que treina todos os dias da vida dele. O Messi é um cara extremamente fechado com a família, que trabalha e gosta de treinar. Então, o dom é só um complemento do que ele já fez por ele e do que ele continua a fazer durante toda a carreira. Porque nós já vimos muitos jogadores com capacidade de futebol, de jogar futebol, e que se perderam e que não conseguem jogar em alto desempenho. Então, só para complementar, você falou da importância de ter o pedagogo, o psicólogo ali para dar uma sustentação para esse jovem atleta que está passando por essa fase de tanta incerteza na vida dele, né? Eu tive a oportunidade de fazer o meu estágio, meu TCC, aliás, num grande clube aqui do interior de São Paulo.
E o dia que a gente foi visitar para fazer o trabalho foi justamente num dia de dispensa de peneira. Então, os jovens passaram, se eu não me engano, uma semana. Teve gente que veio de fora, de outros estados, assim, bem longe, às vezes sem condições de ficar na cidade, se adequar ali no ambiente. E a gente chegou num dia de dispensa. Então, o que eu achei muito interessante dessa equipe foi que eles já trabalham com a psicóloga tanto no elenco profissional quanto nas categorias de base. E nesse dia tinha meio que tipo assim um plantão de psicólogos ali. Então o atleta ele passava na sala do diretor das categorias de base, recebia o feedback se sim ou se não, se continuaria para mais testes ou se seria dispensado, e logo em seguida já passava com a psicóloga. Então eu já tinha esse direcionamento para ele não sair ali, independente se ele tivesse passado ou não. O próximo passo ali seria passar com a psicóloga. Então isso foi um dos pontos que eu achei muito interessante desse clube, mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? Na maioria dos clubes não é assim. Muitos têm uma estrutura, muitos não, vamos colocar assim que não é uma grande quantidade, mas tem uma estrutura bacana, um São Paulo, um Palmeiras, só que a grande maioria, a imensa maioria, não tem como oferecer essa estrutura para os jovens, né? Na verdade, pouquíssimos clubes, né? Dos 565 clubes com atividades profissionais, menos de 60% possuem atividade durante todo o ano. Né? E assim, a peneira é algo em desuso, né? Fora de moda, que nós continuamos a insistir a utilizar no Brasil. Hoje, com os scouts, com as ferramentas que nós temos, e até mesmo com esses projetos, mostram que não existe mais necessidade de trabalharmos dessa maneira. Existem maneiras mais profissionais de captarem os atletas. Uma delas aí é a gente trabalhando com esses projetos sociais, com escolinhas do clube sem serem feitas para captarem dinheiro através de franquias, com projetos dessas escolinhas, através de escolas. Né? Tem estudos que comprovam que quanto mais próximo o atleta ele é do clube, seja por relação pessoal, moradia, familiar, mais fácil dele se formar e se tornar atleta profissional pelo clube. Então, clubes ainda insistem em buscar atletas muito distantes, que os atletas ficam longe da família. Isso é extremamente prejudicial para o processo de formação dos atletas e aumentam muito os custos do clube. Perfeito. Show de bola. O Rafik está colocando uma pergunta aqui, ó. Boa noite a todos. Por que de tempos para cá há um fatiamento cada vez mais brando de novos atletas entre empresários? Essa pergunta é boa, hein, Euler? Na verdade não existe mais isso dessa maneira, né? A não ser que seja por contrato de gaveta entre o atleta e o empresário e o clube, porque pela nova regulamentação da FIFA, só o atleta pode ter parte junto com os clubes, né? O que o empresário pode ter é ser dono de um clube e ele emprestar para um outro clube e ficar com percentual de uma venda futura. Mas hoje, pela nova regulamentação da FIFA, atletas, pessoas físicas e jurídicas que não sejam entidades esportivas não podem ter mais percentual, aí, porcentagem do contrato de um atleta, a não ser o próprio atleta, que pode ter até 15%. Tá, então o que acontece com os agentes aí, aqueles agentes FIFAs, nessa nova regulamentação? Não existe mais agente FIFA, né? Não Também, o agente ele é um agente cadastrado na CBF e eles ganham de acordo com as transações, porcentagens que são as comissões, ou eles podem ganhar, ou eles ganham também sobre a porcentagem do salário desses atletas, mas esse que é o trabalho que é feito hoje e que melhorou muito, né? Ajudou muito em alguns pontos e prejudicou em outros, porque os clubes não conseguem mais investidores. O que eles poderiam fazer era reduzir esse percentual para uns 20%, 10% do atleta e 20% para o investidor, que isso daí abriria possibilidades do clube receber e evitar aquela venda muito rápida de um atleta. Show de bola. Deixa eu te fazer mais uma pergunta, Euler. Eu tô cheio de pergunta para você, cara. Você é muito bom, você é fera. As categorias de base no Brasil, em relação aos principais continentes, possuem alguma disparidade? Na sua visão, como está o Brasil? O que a gente precisa mudar? Primeira coisa é a estrutura. Se nós pegarmos aí os principais clubes do Brasil que formam,
pouquíssimos possuem uma estrutura específica da base, que é algo fundamental e que foi feito em diversos países. Aí, se a gente pegar a Alemanha, a França, a Inglaterra, são países que estão investindo e eles estão colhendo os frutos, a Bélgica, com trabalhos focados na formação de atletas. É algo que não acontece no Brasil. Hoje, por exemplo, num país de dimensões continentais, não existe um centro de formação de atletas da CBF, que é algo que acontece em outros países e seria fundamental. Os nossos clubes pecam porque a base é muito utilizada nos momentos de dificuldade ou quando formam um atleta extra classe. Mas, na verdade, o foco da base deveria ser na formação de qualquer tipo de atleta. Atletas ótimos, bons, medianos, porque todas as equipes são formadas assim. Eu não acredito, eu acho um desrespeito você falar que um atleta que chegou ao profissional é ruim. Eu não aceito, né? Eu não comento dessa maneira, porque ninguém que chega a uma equipe profissional é ruim. Né? Como eu falei, não é o melhor que chega, é o que mais treina, é o que mais se adapta. É darwinismo mesmo, futebol. Não tem jeito. Então, nós temos que respeitar quem consegue chegar ali e nós temos que respeitar a categoria de base. Como que se respeita a categoria de base? Definindo um plano diretor, fazendo investimentos, definindo porcentagem de reinvestimentos. O Luiz Araújo, que foi vendido aí pelo São Paulo, e ficou com uma porcentagem para o Mirassol, eles investiram 100% do valor da venda do atleta do São Paulo na construção do centro de treinamento deles, que hoje é um dos melhores centros de treinamento do Brasil, com alojamento, com campos, e logo esse clube vai começar a colher os frutos, só que não enxergam assim. Qual que é o maior case de gestão de futebol nos últimos anos no Brasil? É o Atlético Paranaense. Por que o Atlético Paranaense? O Atlético Paranaense é uma equipe que formou e se consolidou com uma base. Construiu um ótimo estádio 2 vezes, construiu um dos melhores centros de treinamentos do Brasil, e desse centro de treinamento ele vem colhendo os frutos. Foram mais de 300 milhões faturados nos últimos anos com venda de atletas. Tá aí. Aí você vê o Atlético Paranaense jogando Série A todo ano, disputando de igual para igual com todo mundo, ganhando títulos. Aí a gente tenta entender o que é a base. Você vê o Flamengo se readaptou à realidade do futebol, saiu daquela ilusão com a gestão lá com o Valim, com o Bandeira, com o Landim, naquela primeira gestão. Como que eles fizeram isso? Fizeram a readequação das dívidas do clube, renegociaram através da venda de atletas nas categorias de base. Com isso, conseguiram quitar grande parte das dívidas, contratar atletas. Faturamento do Flamengo do ano passado de 900 milhões, 300 milhões foi com venda de atletas. Então, a gente tem que respeitar a base. Então, se você tem um clube hoje e você quer que o seu clube evolua, não é contratando atleta, não é disputando Série A, B, C, D do Campeonato Brasileiro, é você fortalecendo a tua base, consolida a tua base, contrate bons profissionais, qualifique esses profissionais, capte bem os atletas da base, forme bem esses atletas, dê oportunidade para eles jogarem, que você vai começar a ter o ganho técnico, que é o primeiro ganho que você tem na categoria de base, depois você pode ter o ganho financeiro com esses atletas. Ter os 2 ganhos é muito difícil com um único atleta, é algo raro, um atleta que te dê o retorno técnico e financeiro, mas você pode conseguir formar atletas bons, médios, que possam te dar essas 2 ferramentas que são importantíssimas para a saúde financeira e para o desenvolvimento de um clube. Show de bola, Euro. Deixa eu te falar, me fala um pouquinho sobre FIFA Connect, né? Uma coisa nova aí, como que funciona a ferramenta aí? Eu acho que você já está a par, né? O FIFA Connect, na verdade, é a nova ferramenta do mecanismo de solidariedade da FIFA. Isso daí vai ter um impacto gigantesco no futebol mundial pelas novas regulamentações. A partir do dia 1º de julho, agora desse ano, ficou acertado através da Câmara de Compensatória da FIFA que o mecanismo de solidariedade não vai pagar apenas as transações internacionais. As transações que ocorrerem dentro do país, os clubes também serão beneficiados e vão receber até 5% dessa negociação. O que acontecia? O atleta era formado no Brasil, era vendido para um outro clube dentro do Brasil, e essa equipe formadora não recebia nada, porque era uma transação interna. Agora é uma mudança. O Rio Branco de Americana vai formar um atleta, e esse atleta é vendido para o Flamengo, vamos supor. E depois esse atleta é vendido do Flamengo para o Bahia. O Americana vai receber, o Rio Branco vai receber até 5% dessa transação. E aí também as transações que acontecem em outros países. Então isso vai ter um impacto muito grande financeiro. Já o FIFA Connect vai ser o cadastro único de atletas. Atletas, árbitros, treinadores, todos que estão hoje dentro do futebol vão receber um ID, que vai ser um código, como um passaporte.
E qual que vai ser o impacto disso? Vai evitar os gatos, vai evitar a duplicidade e vai evitar essa negociata. Porque se o atleta começou a ser formado no Rio Branco e ficou 3 anos ali no Rio Branco, ele vai estar cadastrado. E esse clube, quando tiver uma negociação futura, não vai precisar ir atrás para receber esse dinheiro. Esse dinheiro já virá automaticamente pela Câmara Compensatória. E além da Câmara de Compensatória que vai pagar pelo mecanismo de solidariedade pelo FIFA Connect, vai ter a cláusula de treinamento. Isso daí vai ajudar associações, os clubes menores, que fazem aquela primeira formação dos atletas, aí dos 10 até os 14 anos, eles também irão receber esse valor aí de até $2.000 por ano pelo período de formação desse atleta numa transação. Então a FIFA está incentivando. Não tem mais desculpa para não formar atleta. Se você não ganhar tecnicamente, financeiramente no primeiro momento, qualquer transação que esse atleta tiver, o clube vai receber, vai ser beneficiado, claro. Você pega essa transação do Sacha. O Sacha saiu do Inter, foi para o Santos. Vamos supor se ele passou no Novo Hamburgo na infância. Então ele passou pelo Novo Hamburgo, o Inter foi para o Santos. O Inter pagou, o Santos pagou o Inter pela primeira transação. Então, o Novo Hamburgo vai receber. Agora, o Atlético Mineiro está pagando o Santos, que vai pagar o Inter e vai ganhar, vai derramar para todos os clubes que participaram do processo de formação desses atletas. E como que o clube precisa fazer para cadastrar esses atletas aí no FIFA Connect? Ele precisa, como que tem que estar a situação do clube? Na verdade tem que estar tudo correto, né? Documentação, os materiais, mas é algo que ainda está no começo, né? Está vindo agora para o Brasil. Ou em outros países. Na verdade, alguns clubes já estão participando aí de treinamentos, mas é algo que ainda não veio da maneira que era para vir. Está caminhando aos poucos aí para chegar no Brasil. O FIFA Connect, quando ele vier, com certeza vai causar muito, muito impacto aí no futebol brasileiro. Entendi. E pelo aquilo que você viu, por exemplo, vou dar um exemplo do meu caso, né? Eu tenho uma associação, que é a Associação Esportiva Mineira de Americana. A gente tem toda a documentação, tudo. E a gente forma atletas meninas, né? E hoje a gente já tem aí várias atletas que estão em outros clubes aí, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bahia, a gente tem uma também que a gente formou aqui, que está no Corinthians. E, por exemplo, as atletas que a gente vai formar daqui para frente, a associação poderia cadastrar essas atletas ou teria que ser tudo sim. por meio do clube? A associação, através da federação local, também vão ter a possibilidade de cadastrar esses atletas que participaram, mas se o CNPJ atrelado não é associativo e é do clube, aí o mecanismo de solidariedade tem um impacto ainda maior, e aí fica tratado, né, reconhecido junto à associação e o clube um contrato, e o clube cadastrando essas atletas, em caso de venda, qualquer outra coisa, o clube também se beneficiaria, assim como a associação. Então o cadastro poderia ser dos dois, né, no caso. Sim, na verdade... Ela é associação, mas ela joga pelo clube. Na verdade, o que vale é pelo clube, né, o mecanismo de solidariedade. Pela cláusula de treinamento pode ser associação. Então é feito o cadastro pelo clube, só que o clube tem um contrato com a sua associação que quem presta serviço de formação são vocês. Entendi. Show de bola. Muito bom. É bom saber. Henrique, bom, aí você já falou dos benefícios, Henrique, você tem mais alguma pergunta para o nosso amigo aí? Só eu gostaria essa parte esse mecanismo de solidariedade aí, eu acho muito interessante e acredito que vai abrir uma perspectiva nova e que vai trazer bastante esperança para os clubes menores, que às vezes passam todos os perrengues, digamos assim, da formação e depois o garoto só desponta no clube grande e o clube grande leva toda a fama e todo o destaque, né? Então eu gostaria de saber, nessa parte de gestão, você acha que agora com mais dinheiro entrando assim para os clubes formadores, igual você deu o exemplo do Novo Hamburgo, por exemplo, que é um nível abaixo do Inter no Rio Grande do Sul, você acha que a gestão desses clubes está preparada no Brasil? Você vê um panorama geral assim dos clubes preparados para receber mais esse dinheiro? Ou você acha que com o modelo de gestão dos clubes, com os presidentes que a gente vê aí os exemplos, e se eles estão prontos para essa nova forma que vai entrar dinheiro na capacitação de atletas?
Tudo vai dar profissionalização, né? Tem equipes menores que são extremamente responsáveis, né? Tem responsabilidade ali no trabalho que eles têm, eles acabam entregando muito mais do que equipes grandes que não têm responsabilidades e grandes dívidas. Isso vai muito da maneira de trabalhar, né? E de acreditar, de ter um plano diretor e fazer algo a longo prazo. O futebol, a gente tem que sempre enxergar o futebol como um legado, né? Quem fundou o clube não tinha essa visão do tamanho que o futebol ficaria, mas nós temos que ter responsabilidade. Então, cabe ao clube que está ali trabalhando, que está vendo o futebol dessa maneira, trabalhar esse dinheiro de uma maneira correta, porque os clubes trabalham da seguinte maneira, e eles reinvestem nas categorias de base aí por ano por volta de 3 a 5%. É um valor muito baixo, né, de acordo com o retorno que a base pode dar. Se a gente falar que a base, nos grandes clubes aí da Série A, nos balanços que nós fizemos da Pluri, as análises financeiras, a venda de atleta aí de muitos clubes correspondem a mais de 50% do faturamento do clube no ano inteiro, isso daí contando com venda de ingressos, com sócio-torcedor. Então, a base é algo extremamente importante. Essas ferramentas vêm para ajudar quem já é responsável, entendeu? Quem não tem responsabilidade, quem não tem responsabilidade com o dinheiro, com a base, vai continuar a trabalhar da mesma maneira e vai crescer quem tem responsabilidade para trabalhar, para cadastrar, para estar de olho, para captar o atleta, para realmente fazer um processo de formação correto. Perfeito. Show de bola, show de bola. Bom, tem mais umas perguntas aqui, vamos passar essas perguntas aqui para vocês. Como funciona a contratação de vídeo de atleta quando ele se destaca numa liga menor? Contratação por meio do vídeo, né? É isso que ele quis dizer. O que você acha aí, a sua opinião, Euler? Na verdade, o atleta ele pode ser contratado 50% pelos scouts dele, né, e 50% pelo vídeo. Mas como que isso vai acontecer? Ninguém vai contratar um atleta só pelo vídeo. Ele tem que ter em loco ali, enxergar esse atleta, ver como ele é dentro de campo. Existe uma diferença muito grande de um atleta jogando ao vivo e um atleta pela televisão, porque ao vivo você consegue ver o deslocamento dele a todo momento dentro de campo, você consegue ver como ele se apresenta, se ele chama o jogo, você tem que assistir jogos desse atleta em diversas situações, né? Assistir um atleta desse jogo dentro de casa, um fora, um jogo grande dentro de um clássico, entendeu? Um jogo importante, para ver a maneira que ele se comporta em cada uma dessas partidas. Então, tudo isso tem muito impacto para contratar. Hoje, o vídeo, ele é mais como um currículo. É um currículo para te chamar para entrevista. Então, é dessa maneira que você tem que chegar. Você faz um vídeo com qualidade para a pessoa olhar, ela se encantar e separar teu currículo para te chamar para uma entrevista, que essa entrevista vai ser feita quando ele te assistir pessoalmente. Show de bola. O Thiago Nunes está perguntando aqui, vai se acabar com o selo de clube formador? Não, isso daí são duas coisas totalmente diferentes. O clube formador no Brasil, como eu falei, são 480 clubes aí com atividades e categoria de base, e são 60 clubes que possuem o selo de clube formador, né, que é o CCF. Então, é algo muito baixo, que a gente tem que trabalhar nesse primeiro momento é para que mais clubes consigam esse selo, mas esse selo tem muitas coisas, né, de alojamento, campus, área médica, então é algo muito básico que ele pede, né, nada muito acima do normal, e tem que ter essa visão, entendeu? Tem que ter essa visão de que o seu clube tem que fornecer. Como que você vai fornecer isso? Eu não tenho dinheiro. É uma desculpa também muito furadinha, porque se você olhar qualquer cidade aí com mais de 50 mil habitantes já tem uma faculdade, vai lá, fecha um acordo com o pessoal da psicologia da faculdade, fecha uma parceria com a aula de medicina, fecha uma parceria com a área de nutrição, fornece ali do clube, ali horas aulas para aqueles alunos, que com certeza não vai faltar gente querendo emprestar serviço para dentro de um clube. É verdade, jeito sempre tem, né? Só falta vontade dos clubes e das pessoas, né? O Toninho também perguntou, mas eu acho que faz parte da mesma, né? Quais são as regras para ser um clube formador? Acho que você acabou de falar aí. É isso mesmo, né? Isso. Show de bola. Euler, a gente está finalizando, queria te agradecer novamente aí, né? Queria que você falasse um pouquinho das suas redes sociais aí, deixasse aí, legal. Faz um merchan aí do seu trabalho, porque eu acredito que você só está começando aí um trabalho que a gente ainda vai ouvir falar muito dele, viu, Henrique? Opa! Certeza. Eu agradeço muito o carinho de vocês aí, a atenção e o respeito. Isso que é muito importante, né? Porque
Isso que eu estou fazendo poderia ser um prazer, mas eu vejo como uma obrigação, a gente compartilhar conhecimento. Eu tive a oportunidade de conviver com tantas pessoas muito inteligentes e captar muitas ideias, né? Nada do que eu falo aqui é algo que eu criei, né? São pessoas que já vivenciaram, que vivem isso todos os dias. Então, eu agradeço por vocês estarem aí no sábado à noite, poderia estar com a família, e estar aí apresentando o trabalho de vocês, se esforçando e compartilhando ideias. Então, eu acho que é muito isso que a gente precisa, de bons exemplos, não só dentro do futebol, mas em tudo. E eu quero deixar um abraço fraterno aí para vocês, para todos que nos acompanharam até agora. Eu tenho a minha rede social lá, tem a Gestão e Futebol, procurar Euler Victor, tem o meu perfil pessoal, mas tem o meu perfil ali profissional. Procurem ali no site da Pluri, tem muita coisa, pluriconsultoria.com.br, tem vários relatórios ali que a gente deixa, que é relatórios sobre treinadores, sobre atletas da base, atletas internacionais, atletas que estão já na final de carreira. Nós temos ali relatórios financeiros com balanço financeiro de todos os clubes. Então a Pluri ali tem muito material. Tem o canal da Pluri no YouTube, ali, cara, vocês não têm noção, ali é o melhor NBA que vocês vão fazer de futebol, é no canal da Pluri, tem muito vídeo, só teve cara fera ali do futebol, se você, presidente de clube, diretor de futebol, a cara de fora do Brasil. Então quem quer se aperfeiçoar e conhecer o mercado de futebol, entra ali no canal da Pluri, e contem comigo, sempre que vocês precisarem aí, tiverem alguma dúvida, pessoal, pode me chamar lá na rede social, que eu estou sempre respondendo, tem meu telefone lá, fiquem à vontade para chamar, às vezes eu demoro um pouquinho para responder por causa da correria do dia a dia, mas é um prazer falar de futebol, né? O futebol me escolheu para a vida e a minha vida está escolhendo futebol todos os dias e eu sou muito feliz por isso. Show de bola, muito obrigado aí, obrigado Henrique, e que Deus abençoe vocês aí. Vamos continuar aí, né? O trabalho precisa continuar, a gente não pode parar, não, né? Não pode parar, é uma luta contínua, luta contínua. Deixa eu só aí. mandar um abraço aqui pro Thales. Eu vou mandar um abraço aqui pro Thales. O Thales, esse cara que tá aí na tela, é um ex-atleta brasileiro, muito sucesso ele fez na Tailândia, é o meu irmãozaço lá de Goiás. Esse cara tem o Desportivo Real lá de Goiás, o clube dele, e ele capta muitos atletas, está formando atleta aí pro Brasil inteiro. É um cara que eu vou colocar em contato contigo também, professor, que é um cara legal de você conversar, que ele tem um trabalho fantástico lá no clube dele. Thales, um abraço, meu irmão. Show de bola. Passa o contato dele aí, que a gente marca uma live para a gente trocar uma ideia, entendeu? Porque eu acho que é muito importante. É aquilo que eu te falei, a gente está aqui trabalhando, pegando informação das pessoas para poder gerar conhecimento. Muita gente não sabia do FIFA Connect aí, que está começando. Eu acho que é uma ferramenta importante, vai ajudar os clubes pequenos. Você mesmo disse uma coisa que eu não sabia, e olha que eu dei uma lida sobre o FIFA Connect, que ele vai ajudar também as associações que formam atletas, que é o nosso caso, né? A gente tem aí 2 associações aqui em Americana que eu trabalho com elas e que formam atletas, né? Então, assim, isso é importante para a gente, como associação, saber que a gente vai conseguir, num futuro não tão distante, poder manter as nossas estruturas aí com a formação das nossas crianças, né? A gente sabe que é difícil, sim, como você falou, né? É de um atleta se destacar, mas se Deus abençoa o atleta e a nossa associação, um que sai vai deixar a nossa associação bem para o resto da vida e vai ajudar muitos outros que virão. Isso aí. Mas vou mandar um abraço também lá para o Márcio, lá de Curitiba. Um abração, Márcio, grande amigo, está acompanhando aí. Pessoal, comecem a seguir aí o professor, o Facebook dele, para vocês terem acesso. Murilo, lá o Murilo Dias, também meu irmão lá da Brasilândia, um abraço. Obrigado, professor, obrigado, Henrique. Boa sorte na tua caminhada aí, cara. Valeu. Deus te abençoe aí e parabéns aí pelo trabalho de vocês mais uma vez. Tudo de bom. Prazer, obrigado, hein? Fica com Deus e um bom final de semana. Tchau, valeu, tchau. Henrique. Valeu, professor. Um abração. Boa noite. Tchau, Até gente. Mais. Tchau.